Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula do dia 17 de maio de 2020, cujo tema é a Igreja em Movimento. Movimento é algo que não está parado, né? Algo que se movimenta. Então, para entendermos melhor, é um conjunto de pessoas reunidas em movimento para um determinado fim. Como tenho comentado sempre com vocês nas aulas anteriores, a nossa temática da EBD, ela tem seguido sempre uma mesma linha, que é a igreja, a evangelização e o discipulado. E hoje a nossa temática vai nos sugerir falar da igreja em movimento. E graças a Deus que a igreja ela vive em movimento, ela não parou, ela não está estagnada, ela não está parada, ela está fazendo o movimento. O que é isso? Ela está cumprindo a missão que lhe foi dada. Graças a Deus que nossos irmãos do passado não pararam. Imaginemos que estivessem parado. Hoje eu não estaria aqui gravando essa aula para vocês. Nós não estaríamos estudando, não estaríamos por aqui, porque não aceitaríamos a Cristo, o Evangelho não teria chegado até nós. Mas os nossos irmãos não pararam, né? Está uma igreja em movimento e chegaram até nós através do Evangelho de Cristo, né? Por isso aceitamos a Jesus e por isso nós temos a graça hoje salvadora de Cristo. Eu quero comentar com vocês a respeito da vida de Jesus, para que possamos nos espelhar nele, porque Jesus é o maior exemplo que nós temos, é o maior espelho que nós temos. Precisamos seguir os passos de Cristo, precisamos seguir os passos de Jesus. Jesus ele não parou na sua caminhada. Em todo o seu ministério aqui, ele sempre esteve em movimento. E podemos observar isso porque Jesus ele vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? O tempo dele aqui na terra, ele não tinha tempo ruim, era chuva, era sol, e ele andava, ele caminhava em busca das pessoas, porque ele é amor. Então ele amava, assim como ele ama a vida da pessoa, né? De cada um de nós. Jesus ele nos ama. E ele quer o melhor para nós. Ele não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus é que toda a humanidade se salve. Por isso ele nos deixou uma missão. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, infelizmente, vai ser condenado. Né? Então precisamos cumprir a nossa missão enquanto igreja. Não podemos estar parados. Precisamos estar sempre em movimento, para que a palavra de Cristo ela consiga alcançar toda a humanidade. Porque o propósito de Deus é salvar toda a humanidade. O plano salvífico de Deus é salvar todo ser humano. Ele não quer que nenhum se perca, mas essa é minha e a sua missão. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre dois pontos muito importantes. Comentamos na última aula sobre esses pontos. Então, não irei me alongar muito. Vai ser uma aula bem sucinta, bem objetiva, porque esse tema nós já temos falado nas outras aulas. Eu tenho certeza que nós já entendemos isso, já está no nosso coração, já está na nossa mente e já está na nossa prática, tá bom? Vamos dar continuidade aí. Antes de entrarmos no ponto que eu quero comentar com vocês, eu quero ler uma palavra para vocês aqui agora. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ver que Deus não nos deixa só, mas sempre está conosco, diz assim a palavra de Deus, olha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Deus vai dizer para nós, na sua palavra, que nós não vamos estar só, nós vamos estar revestidos do Espírito Santo. Né? E para pregar o Evangelho. Por que ele vai nos revertir? Porque sozinho nada a gente vai conseguir. Se não tivermos o Espírito Santo conosco, fica muito difícil prosseguir e fazer a missão de Deus. Né? Olha só como é que é interessante. Ele nos dá uma missão, mas ele não nos deixa só. Fala assim, olha, vai lá, mas eu vou enviar o Consolador com vocês. Vai descer o Espírito Santo sobre vocês, vai revestir vocês e vocês vão estar sempre com ele. Então é muito interessante porque ele não nos deixa só. Né? A palavra de Deus vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não vai ser 1 hora, 2 horas, meia hora,
10 horas, um dia apenas, todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos comentar sobre a oração, tá? No exemplo de Jesus para nós. O que mostra que uma igreja está em movimento é o quanto tempo ela gasta ou leva em oração. Gastar no sentido, né, de perder tempo, né? A quanto tempo ela se dedica orando a Deus. Uma igreja que vive em oração, ela vive em movimento, porque a oração ela move a mão de Deus. A oração ela tem poder. A oração ela move o coração de Deus. É na oração que nós conversamos com Deus e através da palavra Ele conversa conosco. Quer ver um exemplo de Jesus? Antes de Jesus começar o seu ministério, Ele orou 40 dias e 40 noites. E às vezes nós não queremos orar 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas. Jesus orou 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. E qual era o ministério de Jesus aqui na terra? Pregar o Evangelho, falar das boas novas. E assim ele nos deu essa missão. Quando ele foi para o céu, deixou conosco. Agora vocês vão fazer, porque eu já fiz. E eu preciso ir. Então vai ficar essa missão com vocês. Nós precisamos também levar a palavra de Deus, mas precisamos nos preparar. Jesus se preparou para isso. Agora, falando, Jesus ele era Deus e ele era homem, né? Esvaziou-se sua glória, se tornou homem e cumpriu a sua missão aqui na terra enquanto homem. Agora, humanamente falando, olhando para Jesus enquanto Deus, tinha necessidade de ele estar orando esse tempo todo? Assim, eu acho que você vai concordar comigo que não. Mas Jesus, ele orava para se fortificar, se fortalecer, porque ele sabia que o que estava por vir era muito maior para tentar tirar a sua missão. Tanto é que ele foi levado pelo diabo para ser tentado no deserto. E lá, o diabo mostrou várias coisas para ele e ele sempre rebateu com a palavra. Mas ele vivia uma vida em oração, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus e uma vida de palavra. Então, o exemplo maior que nós temos é espelhar-nos em Jesus, porque ele viveu uma vida em oração. E nós, enquanto igreja, precisamos também viver para não ficarmos parados, não ficarmos estagnados, para que a igreja permaneça em movimento. A fé é um grande pilar também, junto à oração, que faz parte de uma engrenagem, né? A oração, a fé, a comunhão, a palavra, a leitura, Deus, Espírito Santo, Jesus, é como se fosse uma engrenagem, né? Que precisa trabalhar dentro de nós enquanto igreja, para que a gente não pare, para que a gente não fique estagnado, mas o tempo inteiro estarmos em movimento, né? Atuando, né, na vontade de Deus, na palavra que Jesus nos deixa, na missão que Ele confia à igreja. Mas para isso eu preciso ter fé também. A fé, ela não é só de uma pessoa, ela precisa estar ligada à comunidade da igreja, a todos que participam da nossa igreja, enquanto membros do corpo de Cristo, precisamos exercitar a nossa fé. Eu vou deixar um exemplo aqui para os irmãos. Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa, falando da palavra de Deus, falando do Evangelho e pregando ali para aquelas pessoas que estavam ali para ouvir. De maneira que não dava mais para entrar naquele lugar. E de repente vieram 4 pessoas, 4 amigos de um homem paralítico para levá-los até Jesus, para que Jesus o curasse. E chegando à porta daquela casa, eles não conseguiram entrar, mas eles poderiam naquele momento ter desistido e ter voltado. Olha, não dá para entrar, a multidão está grande, não tem como chegar até Jesus, então nós vamos retornar. Até aqui nós viemos, mas não foi isso que eles fizeram. Exerceram a fé deles. A fé daqueles homens, daqueles amigos, foi tão grande que eles subiram ao telhado, destelharam e desceram aquele homem, e aquele homem veio no meio daquela casa, e Jesus, olhando aquela situação, Jesus cura aquele homem através da sua fé e também através da fé dos amigos.
Porque se os amigos tivessem desistido daquela pessoa, não conseguiriam levá-los até Jesus. E aquele homem não seria curado. Então, é um grande exemplo para nós entender o seguinte: não desista de alguém a qual você está investindo na sua vida. Invista na vida de alguém. Vamos lá, vamos investir a nossa vida na vida da pessoa, vida na vida, né? Assim que a gente tem aprendido, vida na vida. Investir na vida de alguém é não desistir dela. É levar Jesus, é levar Cristo, é levar a palavra de Deus, é estar orando, é estar exercendo a fé. Às vezes a pessoa não tem fé suficiente, mas nós podemos, enquanto igreja, ajudá-la a crescer na fé. Nós podemos ensiná-la a palavra. Nós podemos fazer com que a igreja não pare, a igreja sempre esteja em movimento. Então, a fé é um dos pilares que precisa estar ligada à oração para a igreja sempre permanecer em movimento. Para concluir a nossa aula, eu preciso dizer que a igreja precisa sempre estar em movimento para cumprir a sua missão, né? Jesus disse que em sua palavra, e a missão é que ele quer alcançar todo o mundo. Mas isso depende de mim e depende de você. É por isso que a gente vê que lá em Atos, no princípio da igreja, quando Cristo cria a igreja e os nossos irmãos, eles passam a evangelizar, nós vamos ver que lá, desde aquele tempo, não parou. Então, se movimentou, chegou até nós, nos alcançou, que somos gentios, a salvação chegou até nós, né? E essa missão, ela vai continuar. Porque a igreja está sempre em movimento. Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, não sei se nós vamos estar aqui. Mas se Jesus não voltar até lá, outras pessoas virão e darão continuidade à missão que Cristo nos deixou. Então, meus irmãos, enquanto igreja, permaneçamos sempre em movimento. Não vamos parar, não vamos estagnar. Nós temos um exemplo muito grande nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Estamos presos em casa? Sim, mas a igreja está em movimento. Estamos aqui, gravando aula da escola dominical. O pastor está fazendo live dos cultos das quintas-feiras e aos domingos, né? Os irmãos estão lá com ele apoiando, né? Louvando, dando todo apoio. Nós temos assistido pela internet. E também os irmãos têm se movimentado para receber donativos, receber alimentos para ajudar outras pessoas. Isso é igreja. O movimento da igreja é isso aí. Não parar, não estar estagnado. Não é estar só no templo, louvando, adorando e amém, acabou. Não. A igreja, ela existe fora da igreja. Ou seja, a igreja existe fora do templo. Eu sou igreja e preciso exercer a minha função enquanto igreja fora das quatro paredes, né? Então permaneçamos assim, sempre em movimento, vivendo em oração, leitura da palavra e exercitando a nossa fé. Que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê uma semana maravilhosa na sua presença, tá bom? Eu agradeço a você por ter parado um pouquinho para assistir essa aula, ter estudado comigo. Muito obrigado por você estar assistindo essa aula aí conosco toda semana. Eu tenho certeza que Deus ele tem preenchido o seu coração e o meu coração, tá bom? Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a Bíblia Coqueiros e que continuemos nesse movimento, porque essa é a missão da igreja. Até a próxima aula, eu espero você.